Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da JC Cursos e Treinamentos sobre evidências para atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9000-2015. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o requisito 5, liderança. No vídeo anterior, eu já falei sobre o requisito 4, né, do contexto da organização, o 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. E hoje eu vou estar falando aqui sobre o requisito 5, liderança. Então, vou mostrar o que diz a norma e logo em seguida vou estar mostrando as prováveis evidências que, numa auditoria, o auditor vai verificar essas evidências para fazer a constatação da conformidade ou a não conformidade. Tá? Então, vamos lá. O que diz a norma? 5.1, liderança e comprometimento. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao SGQ. Vejam, a norma, pessoal, ela começa aí dizendo que é da alta direção, né, e também que deve. Tá? No entanto, vamos entender que não é só a alta direção, é a alta direção a responsabilidade, mas aí envolve também todas as lideranças, coordenadores, chefes, supervisores, enfim, todas as funções de liderança dentro da organização. Prestar contas pela eficácia do SGQ. Então, aí cabe, numa reunião de análise crítica, por exemplo, né, só como exemplo, os demais processos, todos os demais processos, prestar contas sobre a eficácia do SGQ, passando isso nessa reunião de análise crítica que é feita pela alta direção. Então, a norma já está dizendo aqui, ó, prestar contas pela eficácia do SGQ. Na sequência, estabelecer a política da qualidade e os objetivos da qualidade. Então, cabe à alta direção aqui estabelecer a política e os objetivos da qualidade da organização. Inclusive, política e objetivos são documentos, como a norma chama agora, são documentos que devem ser mantidos como informação documentada. Tá? Então, documentos obrigatórios dentro do sistema de gestão da organização. O uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco. Tá? Então, cabe também à alta direção demonstrar para a organização, para os seus liderados, o uso da abordagem de processo. O que é isso? Né? Numa auditoria, o auditor ele audita os processos, né? Ele não audita os departamentos, os setores, audita os processos. E também a mentalidade de risco, que isso na versão 2015 é algo que é novo nessa versão 2015, antes não falava de mentalidade de risco, como está nesse contexto, nessa versão da norma, né? E aí, essa mentalidade de risco que é muito importante. Tem um requisito da norma que nós vamos ver especificamente sobre risco. Mas, por enquanto, vamos nos ater somente aqui ao requisito 5 de liderança. Recursos necessários para o SGQ que sejam disponíveis, ou seja, tem que estar disponibilizado. A alta direção deve disponibilizar esses recursos. O que são esses recursos? Máquinas, equipamentos, as instalações, o pessoal, recursos financeiros, ou seja, tudo aquilo que vai fazer com que esses recursos, com que o sistema de gestão ele funcione de forma eficaz. E cabe à alta direção disponibilizar esses recursos necessários, né? Continuando aqui, engajando e apoiando pessoas é contribuir para a eficácia do SGQ. Então, é muito importante aqui que a alta direção já demonstre o seu próprio engajamento no sistema de gestão e apoie também pessoas para contribuir para a eficácia do SGQ. Tá? Então, nós vamos já ver nas evidências aqui como é que pode, em que situação, dentro de uma auditoria, inclusive, pode-se evidenciar esse engajamento da alta direção e das lideranças, né, de um modo geral. E promovendo a melhoria. Promovendo a melhoria, o sistema de gestão ele tem que rodar o seu PDCA, tem que fazer com que aquele sistema ele seja vivo. E como eu sempre digo, o SGQ da organização, o sistema de gestão é algo vivo. Né? Então, que ele tem que ser, por isso tem que ser analisado, tem que ser feitas as correções, os ajustes, para que ele permaneça vivo e fazendo as suas melhorias
que serão necessárias para que se demonstre que o sistema está rodando, o CPDCA está rodando. Né? Agora vamos ver aqui quais são alguns exemplos de evidências para o atendimento desse requisito da norma. Uma das evidências, e aí quando se fala da autodireção, é ter a sua participação nas reuniões de abertura e encerramento da auditoria. Então é muito importante que a autodireção ela esteja presente, ou na reunião de abertura, ou na reunião de encerramento, ou nas duas reuniões, é importante. Isso demonstra ali o seu engajamento, o seu envolvimento com o sistema de gestão. Para que, inclusive, nessa auditoria, como eu falei como exemplo, aos olhos do auditor, é uma evidência de que esse requisito está sendo atendido. Como exemplo. Né? Um outro exemplo de evidência. Se os recursos, como máquina, equipamentos e as instalações, eles estão disponibilizados de acordo com a necessidade da organização. Para que o sistema de gestão funcione, tem que estar com os recursos disponíveis. E aí é uma outra evidência que pode se constatar o atendimento desse requisito da norma. Uma outra evidência, o conhecimento do contexto da organização e da ferramenta utilizada para análise. Então, é importante que a autodireção ela demonstre o conhecimento do contexto da sua organização, né, em que ela atua, quais são as suas perspectivas de futuro, como é que ele fez a sua análise de contexto, de que forma foi feita, qual a ferramenta que foi utilizada, ou seja, para ficar bem consistente de que tem esse engajamento da autodireção. Então, é uma outra evidência quando demonstra o conhecimento do contexto da organização, tanto o contexto interno quanto o contexto externo dessa organização, e qual a ferramenta que foi feita essa análise, que ferramenta foi utilizada. E não somente, não pode ser só um achismo da autodireção, um desejo. Tem que ser baseada numa metodologia. Né? E também uma outra forma de evidenciar aqui a evidência é a própria reunião de análise crítica, que é feita pela direção. É da responsabilidade da autodireção fazer análise crítica do seu sistema de gestão. E aí, num documento de evidência da reunião de análise crítica, vai poder constatar ações da autodireção, inclusive, que fica registrado que ela tem essas responsabilidades. Então, alguma ação que possa ser gerada e que apareceu durante a reunião fica registrado no documento de análise crítica pela direção. E aí eu encerro essa parte, pessoal, com essa frase aqui de liderança eficaz não é fazer discursos ou ser requerido. Liderança é definida por resultados, não por atributos. E é essa frase atribuída ao Peter Drucker, que é considerado aí o pai da administração moderna. Então, com isso eu concluo, né, esse vídeo. Foi só para dar alguns exemplos de evidência para atendimento ao requisito 5 da norma. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, onde também vou continuar apresentando aí evidências para atender outros requisitos da norma. Até lá!